Então vamos. 50 dias e contando. Encontro 4. Dia 30/09, 30 de setembro. Quarta aula. Realização da brincadeira Uatá. Realização da brincadeira Otó. Realização da brincadeira Catuga e Cugu. No início da aula, sala e após o professor da turma fazer a chamada, realizando as conversas iniciais para relembrarmos as situações e experiências vividas na aula anterior. A exemplo do início do encontro anterior, os alunos não fizeram comentários para além das brincadeiras realizadas. Quando perguntado se lembravam os nomes das brincadeiras e jogos, um ou outro tentava adivinhar os nomes. Porém, quando era pedido para explicar como se brincava ou se jogava, todos sabiam comentar e falar sobre. O professor pesquisador questionou a respeito da última atividade realizada, o HK. No final da aula anterior, se eles já tinham experienciado algum jogo parecido, as respostas foram não. E quando perguntado se foi fácil ou difícil, os alunos responderam que foi fácil, quase que a maioria deles. Nesse momento, o professor pesquisador apontou que poucos foram os alunos que acertaram o alvo e tornou a perguntar se a tarefa de acertar um alvo móvel era fácil. Após essa reflexão, a maioria dos alunos concordaram que foi difícil. Alguns relataram como, mais ou menos, e tiveram 3 alunos que falou em voz alta: eu acertei. Um desses, na realidade, não tinha acertado nenhum dos 2 lançamentos arremessos que fizeram. Depois dessas conversas, os alunos foram realizar a hidratação e higiene, momento para beber água, encher as garrafinhas e ir ao banheiro. Para irem para a quadra. Com todos posicionados em volta do banner e ao som das canções ritualísticas do povo calapalo, o professor pesquisador explicou a primeira atividade do dia. A brincadeira Uatá. Essa brincadeira consiste em correr e agachar para que o próximo corra, salte e também se agache. Isso se repete até que todos tenham participado. Para o professor pesquisador, essas brincadeiras assemelham-se com as brincadeiras de pular carniça e pular selinha. Uma vez explicada oralmente a atividade e organizada, a turma em uma estafeta com 4 colunas foram colocados pequenos para indicar os locais nos quais os participantes iriam agachar e 4 cones grandes para que fossem derrubados, indicando-se assim qual dos grupos seria o vencedor da partida. Realizou-se uma demonstração geral de como a atividade aconteceria, dando muita ênfase aos cuidados, tanto para saltar quanto para se manter agachado, evitando se movimentar no momento em que o colega estiver saltando sobre você. Durante a execução da atividade, as discussões orbitaram os aspectos de sequenciação. Todos queriam ser o último da coluna para poder saltar a fila toda e derrubar o cone grande no final. Feedback do professor pesquisador nos momentos em que um ou outro aluno estava agachando, erguia a cabeça para observar o que estava acontecendo. Nesse ritmo, a atividade prosseguiu até que todos tivessem participado na posição de derrubar o cone.
Terminando, os alunos foram para a hidratação e depois todos, professor, pesquisador e alunos, reuniram-se em torno do banner para vivenciar o momento, sentir e realizar a roda de conversa sobre a atividade que acabara e a vindoura. O professor pesquisador questionou os alunos se já haviam brincado com algo parecido. As respostas foram quase que unânimes no sentido positivo. Outra pergunta realizada foi a de que se haviam diferenças nas brincadeiras, no jeito de brincar do povo calapalo e as maneiras e formas de brincar que eles, os alunos, brincam em suas casas e na escola. A maioria dos alunos ficaram calados e os poucos que comentaram informaram não ter tanta diferença. Para encerrar as discussões sobre a brincadeira Watá, o professor pesquisador perguntou se foi fácil ou difícil e qual era a capacidade e ou habilidade que a atividade exigia. Precisava saber ou ter para poder brincar. Os alunos responderam que foi fácil e que precisava ter velocidade e saltar alto. O professor pesquisador sugeriu a palavra agilidade como num insight coletivo, todos concordaram. Logo após, o professor pesquisador começou a explicar a segunda atividade, a brincadeira Watá. Esta brincadeira consiste em rolar no chão em duplas, cada um segurando os pés um do outro e assim rolar pelo chão sobre a pessoa que está junto com você. A conversa inicial foi no sentido de contextualizar. O professor pesquisador comentou que algumas das brincadeiras do povo calapalo buscam imitar situações e até mesmo gestos dos animais, os quais são comuns no local onde eles habitam. Como, por exemplo, o professor pesquisador relembrou as brincadeiras já realizadas pela turma, como o Pão de Terra e o Tolói com o Milgu. Esta última, conhecida pelos alunos como a do Gavião, e a outra como a do Marimbondo. Depois desta fala, o professor pesquisador comentou que a brincadeira os calapalos buscaram inspiração na maneira em que a minhoca se movimentava. Dito isso, os alunos foram questionados se eles sabiam o que é minhoca e, posteriormente, se sabiam imitar uma minhoca se movimentando. Todos falaram que sim, e os que se dispuseram mostrou o seu jeito de imitar a minhoca para o resto da classe. As demonstrações foram as mais inusitadas e engraçadas possíveis. No entanto, nenhuma das exibições contemplou o movimento que o professor pesquisador esperava: deitar ao chão e rolar lateralmente. Dando continuidade ao professor pesquisador, separou a turma em 4 grupos e organizou a atividade em estafeta, similar à organização de espaço e dinâmica da brincadeira anterior. Com os pedaços de tapete de tatame de EVA, montou um percurso para ser rolado e, ao final, 2 cones grandes equidistantes com um cone pequeno em cima. A ideia aqui é de que, depois de rolar deitado, o aluno transporte o cone pequeno de um cone grande para o outro. Por serem alunos com faixa etária entre 7 a 9 anos de idade, o professor pesquisador preferiu que todos os alunos obtivessem uma memória neuromuscular recente da ação motora de rolar deitado, para depois propor o rolamento em duplas. Uma vez que todos entenderam a dinâmica da atividade, a prática teve seu início. As intervenções do professor pesquisador foram no sentido de passar feedbacks quanto à execução correta do rolamento deitado e na contenção da empolgação competitiva que surgiram entre os grupos. Após todos terem realizado a tarefa por 2 vezes, o professor pesquisador interrompeu a atividade para explicar a brincadeira Watá. Em sua forma original,
o lamento em duplas, quando os alunos perceberam do que realmente se tratava, muitos deles se espantaram e alguns se empolgaram. Um combinado foi feito naquele momento, o de que cada um escolheria um amigo ou amiga para rolar junto. Os meninos deveriam escolher meninos, as meninas deveriam escolher meninas. Não era preciso fazer a parte dos cones, como também não seria necessário realizar a volta rolando. Naquele momento, a brincadeira tinha um aspecto apenas de desafio. Dupla a dupla, o professor pesquisador foi auxiliando no início, desde a escolha por alguém que tinha o mesmo tamanho e corpo, peso e o seu até o acoplamento inicial antes de começar a rolar. Apenas 3 alunos, 2 meninas e um menino se recusaram a realizar a tarefa e, ao final, todos tiveram 3 minutos para realizar a hidratação e retornarem para o local onde o banner estava posicionado. Com todos em torno do banner e ao som das cantigas ritualísticas do povo calapalo, o professor pesquisador iniciou as conversas a respeito da atividade anterior. Quando perguntado se o desafio de rolar junto com um amigo ou amiga foi fácil ou difícil, as respostas foram que foi mais ou menos, nem fácil, nem difícil. Quando a pergunta foi no sentido de que se haviam brincado ou realizado algo parecido, houve um consenso ao dizer que não. Após os comentários, o professor pesquisador começou a explicação do jogo Catuga e Cugu. As conversas iniciais foram no sentido de explicar que o povo calapalo produz a bola que é utilizada naquela região. Existe uma árvore que se chama mangaba e, ao retirar uma lasca de seu tronco, a sua seiva, depois de seca, assemelha-se a um látex, matéria-prima da borracha. Os alunos do 4º e 5º anos dessa escola têm o costume de construir bolas de papel e durex para poderem jogar durante os intervalos. O professor pesquisador, em dias anteriores, pediu para esses alunos que emprestassem suas bolas de papel e as mostrou para os alunos do 3º ano, os participantes da pesquisa. O professor pesquisador ainda comentou que, a exemplo do povo calapalo, outras crianças dessa escola também produzem seus brinquedos para utilizar, para brincar. Após essa contextualização, o professor pesquisador explicou como se joga Catuga e Cugu. É um jogo entre 2 equipes, onde o jogador arremessa a bolinha para o alto em direção à equipe adversária e um dos jogadores deve rebater essa bolinha, preferencialmente com a coxa e os joelhos, direcionando-a para uma região de pontuação que fica atrás da equipe que realizar o lançamento arremesso. Para a realização desse jogo, com o 3º ano, e devido a uma percepção por parte do professor pesquisador, de que os alunos teriam muita dificuldade em realizar os lançamentos arremesso, as rebatidas. Muitas adaptações foram implementadas. A principal delas foi a de mudar o contexto de disputa, jogo contra, para uma execução da tarefa tipo desafio. Nesse sentido, definiu-se um local para ser o alvo. Esta região foi caracterizada por tapetes, de tatame, de EVA. Os alunos organizados em 3 colunas dispostas paralelamente às linhas laterais da quadra, marcações de futsal, e a execução seria 1 a 1 da coluna, podendo rebater a bolinha com a cabeça, a coxa e o joelho. E quem fosse acertando marcaria individualmente seus pontos. E o professor pesquisador iria realizar os lançamentos arremessos. Combinados, afirmados, todos foram para a prática. Como estratégia, o professor pesquisador utilizou uma bolinha pequena de borracha, número 8 da linha da marca
pênalti. E manteve os alunos próximos tanto do alvo quanto do lançador. Mesmo com as adaptações, foram poucos alunos que obtiveram êxito na tarefa, e a maioria, quando acertavam a bolinha, não conseguiam direcioná-la para a zona de preocupação móvel. Todos tiveram a mesma oportunidade de realizar a ação de rebater por 2 vezes, e a última sequência, uma aluna que arremessou para os seus colegas de classe. Ao final da atividade, enquanto os alunos se encaminhavam para em torno do banner, o professor pesquisador colocou o som da cantiga retórica do povo calapalo, e uma das alunas brincou que o som que ouvia era macumba. Neste momento, o professor pediu a atenção de todos os alunos para uns instantes de reflexão. O professor pesquisador perguntou para a aluna se ela sabia qual era o conteúdo das aulas. Ela respondeu que sim, jogos e brincadeiras indígenas. O professor pesquisador respondeu que bom, pois a macumba, pelo pouco conhecimento que o professor tinha, pode ser e até pertencer aos costumes e à cultura de outros povos. E essa música que ouvíamos são as canções que o povo calapalo canta e dança. Não sei se são parecidas, mas posso te afirmar que não é macumba, disse o professor. Houve uns instantes de silêncio e o professor pesquisador retornou às conversas sobre a atividade, o jogo que todos tinham acabado de realizar, com as perguntas padrões: foi fácil, foi difícil, já tinham brincado de algo parecido antes, etc. Um ou outro respondeu que era fácil, mas a maioria respondeu que foi difícil e que não tinham feito nada parecido antes. O tempo da aula acabou e, com um pouco mais de pressa, todos fomos para a sala de aula, e lá o professor pesquisador entregou as fichas avaliativas, tarefa de casa como avaliação, mas sendo a ferramenta do instrumento do professor. Os alunos também avaliaram a aula do dia e, após as despedidas, a aula terminou. Nesse dia, faltou apenas um aluno. Fenech.